Fisioterapeuta. Isso que eu vou te falar pode parecer meio óbvio, mas ainda gera muita confusão para estudantes e profissionais de fisioterapia. Drenagem postural é diferente de posicionamento terapêutico. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre isso. A drenagem postural é uma técnica descrita na fisioterapia para promover remoção de secreção. O princípio dessa técnica é usar a ação da gravidade para promover essa remoção de secreção. Então, imagina que eu tenho um segmento pulmonar comprometido, eu tenho lá a secreção. O que eu vou fazer? Colocar esse segmento em uma posição em que a ação da gravidade permita que essa secreção escoe até vias aéreas mais proximais e a partir disso, a partir de vias aéreas proximais, o paciente tenha reflexo de tosse ou eu consiga eliminar essa secreção, por exemplo, por meio de aspiração. Então, isso é a remoção de secreção por meio da drenagem postural, utilizar a ação da gravidade para fazer esse escoamento de secreção. Isso é diferente de usar diferentes posições corporais para atingir objetivos terapêuticos. Então, entendendo o que é a drenagem postural, vamos ver quais considerações para a gente utilizar ela ou não e qual é a diferença dela para o posicionamento terapêutico. Quando a gente está falando de neonatos e crianças, a gente está falando de um sistema respiratório ainda imaturo, sistema nervoso ainda imaturo, e a gente está falando de características anatomofisiológicas muito particulares. Por conta disso, a drenagem postural que foi descrita para adultos, a gente vai ter algumas limitações para serem utilizadas em neonatologia e pediatria. Quando a gente pensa na aplicação de uma técnica, a gente pensa se ela é eficaz e se ela é também segura. Pensando em eficácia e segurança da drenagem postural em neonatos e crianças, a gente tem algumas limitações. Por quê? Primeiro, que o segmento que vai ser drenado, que a gente vai promover essa remoção de secreção por meio da ação da gravidade, a gente vai identificar esse segmento por meio da ausculta pulmonar. Ocorre que nos neonatos e crianças pequenas a ausculta pulmonar vai ser dificultada de identificar exatamente qual segmento por conta do tamanho do tórax mesmo. Por mais que você use um esteto pequenininho, de tamanho neonatal, muitas vezes é difícil da gente identificar qual que é o segmento acometido, o fluxo ainda é muito baixinho, isso vai comprometer também a qualidade da ausculta, e aí a gente não consegue muitas vezes identificar qual que é o segmento para a gente ajustar a posição corporal para promover a drenagem da secreção. Isso é importante porque nós temos 12 posições de drenagem descritas na literatura. Essas 12 posições muitas vezes são muito diferentes para segmentos muito próximos. Então, por exemplo, eu posso estar querendo drenar um segmento superior com o paciente inclinado para frente, enquanto eu posso estar querendo drenar um segmento muito próximo com o paciente inclinado para trás. Se eu errar a posição, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo terapêutico, certo? Então, essa é uma limitação da técnica para neonatos e crianças pequenas. Uma outra limitação, isso para qualquer paciente, é o tempo de drenagem. Cada posição de drenagem exige pelo menos 15 minutos para a gente conseguir promover essa ação da gravidade para eliminar a secreção, ajudar na remoção de secreção. É muita coisa. Se a gente pensar que tem vários segmentos que vão precisar ser drenados, que vão precisar fazer essa drenagem postural, a gente vai demandar um tempo muito grande de terapia e vai ser pouco eficaz. Muitas vezes, com menos tempo que a gente usa em uma posição de drenagem, a gente consegue promover a remoção de secreção sem precisar tomar tanto tempo da terapia e de forma muito mais eficaz. Quando a gente usa, por exemplo, as técnicas de variação de fluxo lento, dependendo, claro, da idade da criança, do objetivo terapêutico, certo? Então, não vale a pena a gente fazer essa drenagem postural por conta do tempo que ela demanda. E, por fim, isso é uma consideração muito importante, a gente não faz drenagem postural em neonatos e crianças quando essa posição para promover a drenagem de secreções exige o Trendelenburg. Paciente em Trendelenburg, ou seja, que está com a cabeça mais baixa do que o restante do corpo, vai aumentar a pressão intracraniana e a gente está falando de um sistema muito imaturo com riscos. Então, a gente não vai fazer posições que coloquem a cabeça mais para baixo que o restante do corpo, que coloquem paciente em Trendelenburg em neonatos e crianças pequenas. E das 12 posições de drenagem, 6 são em Trendelenburg, ou seja, a gente fica muito limitado para ter eficácia e segurança da técnica usando apenas as outras posições, certo? Bom, então entendido que a drenagem postural, depois dessa mini aula de drenagem postural, vamos entender a diferença para o posicionamento terapêutico. Veja que até agora a gente estava falando de drenar secreção por meio da ação da gravidade, com as limitações e contraindicações.
Quando a gente está falando de posicionamento terapêutico, a gente está falando de usar a posição corporal para promover um objetivo, como, por exemplo, aumentar a ventilação de uma determinada região pulmonar. Nos neonatos e crianças, o pulmão que está para cima é o pulmão não dependente, né? É o pulmão que mais ventila, que a gente consegue uma expansão pulmonar maior. Por isso, se eu tenho, por exemplo, uma atelectasia em pulmão direito, o que eu vou fazer? Colocar o pulmão direito para cima. Então, eu vou deitar meu paciente em decúbito lateral esquerdo, esse pulmão direito vai estar para cima e ele vai expandir mais. Eu vou, com isso, muitas vezes, chegar no meu objetivo ou próximo dele, por meio de outras condutas em conjunto, mas eu vou, então, expandir esse pulmão direito que está, por exemplo, com uma redução de volume por conta de atelectasia. É diferente de fazer drenagem postural, que um determinado segmento está lá para ficar mais verticalizado e promover a ação da gravidade, tá certo? Então, muitas vezes eu vou usar a posição, alterações da posição corporal com objetivos terapêuticos na fisioterapia respiratória, sem contar, claro, com todos os objetivos que a gente tem para alinhamento biomecânico, para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, organizar melhor esse bebê, melhorar a qualidade do sono, enfim, são muitos objetivos do posicionamento terapêutico, principalmente quando a gente está falando em neonatologia. É uma abordagem multidisciplinar, a gente pode fazer vídeo depois para falar sobre ele, mas pensando em objetivos de fisioterapia respiratória, posição, alterações da posição é diferente de drenagem postural, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, siga o nosso canal, que nós temos vídeos novos aqui toda semana e eu te vejo na próxima. Até mais!